Eu quero saudar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus. Eu sou Luiz Otávio Pagliari, nós estamos direto dos estúdios da RVC, no campus educacional e universitário da FUNVIC, de Pindamonhangaba, para o Brasil e o mundo. Programa Momento de Reflexão. O programa Momento de Reflexão é um programa que trata de diversos assuntos, temas, ideias, sempre confrontados sobre a luz da Palavra de Deus, com o versículo, com o capítulo de número 8 do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, versículo de número 32, que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, sempre confrontamos os fatos, os assuntos com a Palavra de Deus, sob a luz da Palavra de Deus, ou seja, com a verdade. Esse é o nosso compromisso. E hoje, um programa muito especial. O programa de hoje tem como tema Páscoa. O tema do programa de hoje, Páscoa. E, para o nosso esclarecimento, para o nosso momento de reflexão, nós estaremos falando o verdadeiro sentido da Páscoa. E nesse primeiro momento, nós queremos fazer uma leitura de um trecho da Palavra de Deus, localizada lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 12, os versículos 21 e 24, que estarei compartilhando agora com todos. Diz assim a santa palavra do Senhor. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias, sacrificai a Páscoa. Versículo de número 24, diz assim: Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. Esta é a palavra que nós compartilhamos para dar a introdução a esse assunto chamado Páscoa, o tema de hoje. A Páscoa tem origem lá no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, quando o povo judeu, o povo de Israel, num determinado momento da história, eles, através da vida de José, que é vendido como escravo pelos seus irmãos para o Egito, e lá no Egito ele vive, passa por N dificuldades, lá ele vive como escravo, num determinado momento ele é preso, e ele fica lá na prisão, mas Deus sempre era com ele e José era um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha princípios e valores e não abria mão desses princípios e desses valores. Num certo momento, mesmo na prisão, Deus havia dado para ele um dom, Desde pequeno ele tinha um dom dos sonhos e das interpretações dos sonhos. E lá na prisão ele interpreta 2 sonhos e acontece tudo aquilo que ele interpretou. O sonho de um copeiro e o sonho de um padeiro. O copeiro voltou para o palácio do rei e o padeiro foi morto, segundo o discernimento que Deus lhe concedeu no sonho. Num determinado momento, Faraó também tem sonhos, mas ele não conseguia desvendar esses sonhos, nem ele e nem sua corte como um todo, nem os mágicos, que trabalhavam na corte, eles conseguiam identificar aqueles que faziam todas aquelas magias, aqueles encantamentos, eles não conseguiram. E aí lembrou o copeiro de José, e naquele momento Faraó manda chamar José, e José tem o discernimento do sonho de Faraó. E naquele momento Faraó coloca José como governador do Egito, coloca ele acima de todos para poderem fazer qualquer coisa no Egito dependeria de José. E aí ele governa durante muitos anos e o povo de Deus, a família de Deus, num determinado momento, através de Jacó e os seus filhos, são levados ao Egito devido a uma fome que Deus permitiu naquele lugar, e eles chegam lá no Egito e José os recebe e há uma restauração, há uma cura na família. E a partir dali, aquela família que chega com 70 membros no Egito, eles viram, ao passar de muitos anos, uma multidão. E ali eles cresceram, eles prosperaram no meio da terra do Egito. Mas num determinado momento, quando morre José,
que era governador do Egito, entra um outro faraó também, e esse outro faraó começa a perseguir o povo de Deus. E ali eles sufocam o povo de Deus, eles humilham o povo de Deus. E aí Deus levanta um homem chamado Moisés para fazer justiça sobre aquela terra e tirar o povo de Deus e levá-los para a terra prometida, a Canaã. E ali naquele momento, Deus usa da vida de Moisés como um grande líder espiritual. E através da vida dele, manda 10 pragas para o Egito. As 10 pragas que fazem diante de Faraó, diante de todo o povo do Egito. E somente o povo hebreu era poupado. E num determinado momento, uma das pragas seria a morte do primogênito de todo animal e de todo homem do Egito. Por quê? Porque o faraó tinha um coração muito duro e impedia que o povo de Deus fosse embora. E aí naquele momento, Deus fala com Moisés e diz assim: olha, reúne todas as famílias nas casas, mata um cordeiro, celebrem em família a Páscoa, coloque o sangue do cordeiro nos umbrais das portas e a partir daquele momento fiquem dentro das casas, porque eu vou passar com o destruidor, eu vou enviar o destruidor e ele vai passar nas casas em todo o Egito, e as casas que não tiverem o sangue do cordeiro nos umbrais, eles serão mortos, né? E assim o povo obedeceu, Moisés fez, falou para o povo obedeceu, e aí passou o destruidor e todo o primogênito no Egito foram mortos, com exceção dos hebreus, do povo de Deus, o povo de Israel. E naquele momento, aquele ato chamou-se Páscoa, né? Que na origem do latim, Pascha, e na origem do hebraico, Pesach, que significa passagem, né? Ou seja, o povo saindo do Egito e também o destruidor passando e não destruindo nada, né? Destruindo somente os primogênitos. Esse foi o início da Páscoa, quando o povo de Israel saiu do Egito em forma de libertação. Então, enquanto você faz um breve momento de reflexão, nós estamos aqui falando sobre o significado da Páscoa, o verdadeiro significado da Páscoa. A Páscoa judaica, a Páscoa cristã, a Páscoa do Velho Testamento e do Novo Testamento. Enquanto você faz uma breve reflexão sobre isso que nós falamos, sobre a Páscoa do Velho Testamento, instituída 1445 anos antes de Cristo, lá no Egito, né? Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já com o momento de reflexão com o tema de hoje, Páscoa.